Não gaste esses 25 centavos do Brasil ainda, porque uma moeda aparentemente comum pode esconder um valor extraordinário para colecionadores. Anos raros, erros de cunhagem e pequenos detalhes que quase ninguém percebe podem transformar um simples troco em muito dinheiro. Olhe com atenção antes que ela desapareça das suas mãos. A próxima moeda que você encontrar pode valer muito mais do que imagina. A moeda brasileira de 25 centavos de 2007 faz parte da segunda família do real, uma série que entrou em circulação a partir de 1998 e se tornou presença constante no cotidiano da população. Em 2007, o Brasil atravessava um período de crescimento econômico, aumento do consumo e maior presença no cenário internacional. Milhões dessas moedas circularam em feiras, ônibus, padarias e mercados, sempre vistas como simples troco. No entanto, algumas unidades específicas, marcadas por erros de cunhagem, transformaram-se em peças altamente desejadas por colecionadores, alcançando valores estimados entre 21.900 e 49.500 dólares. O anverso da moeda apresenta o retrato de Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República, um símbolo da mudança política que moldou a história do país. O reverso exibe o valor, 25 centavos, o ano de cunhagem e linhas que remetem à bandeira nacional, reforçando o caráter moderno do design da série do real. A moeda foi produzida em aço revestido de bronze, material que oferece resistência e aquela tonalidade dourada facilmente reconhecível. Um dos detalhes técnicos mais importantes dessa moeda é o peso oficial de aproximadamente 7,55 gramas. Para a maioria das pessoas, isso é apenas um dado irrelevante. Para a numismática, porém, o peso é uma das primeiras pistas para identificar se uma moeda é comum ou potencialmente rara. Uma diferença de frações de grama pode indicar que algo incomum aconteceu durante o processo de fabricação. Na Casa da Moeda do Brasil, a produção envolve cortar grandes chapas metálicas em discos chamados planchetes. Esses discos são então levados às prensas, onde recebem a gravação do desenho sob altíssima pressão. O processo é rápido, repetitivo e altamente eficiente. Ainda assim, em qualquer produção em larga escala, falhas ocasionais são inevitáveis. São essas falhas que dão origem às moedas mais valiosas. Um dos erros mais procurados pelos colecionadores é o cunho duplo. Esse erro ocorre quando o molde que transfere o desenho para a moeda recebe uma impressão duplicada e levemente desalinhada durante sua fabricação. O resultado aparece como letras, números ou detalhes com aparência duplicada. Sob ampliação, palavras e datas podem parecer ter uma sombra ou contorno extra, algo impossível em moedas produzidas corretamente. Outro erro bastante chamativo é a cunhagem fora de centro. Nesse caso, o disco metálico não estava perfeitamente alinhado na hora da prensagem. Parte do desenho aparece deslocada, deixando uma área lisa na borda. Quanto maior o deslocamento, desde que a data 2007 ainda esteja visível, mais valiosa a moeda pode se tornar. O peso volta a ter papel central quando falamos de planchetes incorretos. Algumas moedas raras foram cunhadas em discos metálicos destinados a outras denominações ou feitos com ligas diferentes. Quando isso acontece, o peso foge do padrão oficial de 7,55 gramas. Uma moeda pode ser mais leve ou mais pesada, e às vezes até apresentar variação sutil de cor. Esses erros de metal, conhecidos como off-metal, estão entre os mais raros e valorizados da numismática moderna brasileira. Também existem casos de cunhagem fraca, quando a pressão da prensa não foi suficiente para gravar todos os detalhes com nitidez. Linhas do fundo, partes do retrato ou elementos do valor facial podem parecer apagados. Isoladamente, esses erros podem parecer pequenos, mas quando combinados com outras anomalias, tornam-se extremamente interessantes para colecionadores. Relatos de descobertas mostram como essas moedas podem surgir nos lugares mais comuns. Há casos de pessoas que decidiram revisar moedas guardadas por anos em potes ou cofres domésticos. Em uma dessas histórias, um colecionador iniciante resolveu pesar suas moedas por curiosidade. Uma peça de 25 centavos de 2007 marcou valor diferente dos 7,55 gramas esperados. Após análise especializada, confirmou-se tratar de um erro de planchet. Essa moeda acabou sendo vendida por um valor equivalente a mais de 21.900 dólares. Outro exemplo envolveu uma moeda com duplicação muito forte nas inscrições e excelente estado de conservação.
Certificada por especialistas, ela foi negociada em uma venda privada internacional, alcançando um valor próximo ao topo da faixa conhecida, chegando perto de $49.500. Esses números mostram que moedas relativamente recentes também podem atingir preços comparáveis aos de peças históricas antigas. O estado de conservação influencia diretamente no valor. Moedas que nunca circularam, mantendo o brilho original e detalhes nítidos, são muito mais valorizadas. A certificação profissional também é fundamental, pois garante autenticidade, peso correto e identificação precisa do erro, oferecendo segurança ao comprador. O mais impressionante é que essas moedas ainda podem estar escondidas em circulação ou guardadas sem atenção. Não se trata de relíquias de séculos passados, mas de peças modernas que passaram despercebidas no dia a dia. Entre milhões de unidades produzidas, apenas uma fração mínima apresenta erros significativos, e é essa escassez que cria valor. Observar detalhes, usar uma lupa e principalmente conferir o peso são passos essenciais. Uma balança de precisão pode revelar diferenças que o olho não percebe. Comparar com o padrão oficial de 7,55 gramas pode ser o primeiro sinal de que uma moeda comum, na verdade, carrega uma história rara. Moedas são pequenos pedaços de metal que passam por incontáveis mãos, testemunhando o cotidiano de um país. Algumas, por acaso, saem da casa da moeda com características únicas que as transformam em peças de grande valor histórico e financeiro. Às vezes, o que parece apenas troco esquecido pode ser um fragmento raro da história monetária brasileira esperando para ser descoberto. A moeda brasileira de 25 centavos de 2001 pertence à segunda família do real, série lançada em 1998 para modernizar o sistema monetário após décadas de instabilidade econômica. No início dos anos 2000, o Brasil vivia um período de ajustes fiscais, crescimento moderado e consolidação da nova moeda. Milhões dessas moedas circularam em feiras, mercados, transportes públicos e comércios de bairro. Para a maioria das pessoas, era apenas troco do dia a dia. No entanto, alguns exemplares específicos, marcados por erros de cunhagem, se tornaram peças raras capazes de atingir valores estimados entre $27.890 e $60.800 no mercado numismático internacional. O anverso da moeda apresenta o retrato de Manuel Deodoro da Fonseca, líder da Proclamação da República, representando um marco histórico de transição política no Brasil. O reverso exibe o valor facial, 25 centavos, linhas inspiradas na bandeira nacional e o ano de cunhagem. O material utilizado é aço revestido de bronze, responsável pela coloração dourada característica que diferencia essa moeda de outras denominações prateadas do real. Um detalhe técnico essencial para identificar possíveis raridades é o peso oficial da moeda de 25 centavos de 2001, que é de aproximadamente 7,55 gramas. Para colecionadores, esse número é uma referência básica. Uma pequena variação pode indicar que a moeda foi produzida de maneira incomum, possivelmente envolvendo um erro de metal ou de planchet. O processo de fabricação na Casa da Moeda do Brasil envolve várias etapas de alta precisão. Chapas metálicas são cortadas em discos, chamados planchetes. Esses discos seguem para prensas industriais que estampam o desenho com enorme pressão. A produção ocorre em ritmo acelerado para atender à demanda nacional. Mesmo com inspeções de qualidade rigorosas, falhas ocasionais são inevitáveis. São essas falhas que dão origem às moedas mais raras. Entre os erros mais conhecidos está o cunho duplo. Ele acontece quando o molde responsável por gravar o desenho recebe uma impressão duplicada e levemente desalinhada durante sua fabricação. O resultado é a duplicação visível de letras, números ou detalhes do retrato. Sob ampliação, o efeito pode parecer uma sombra ou contorno adicional nas inscrições. Outro erro visualmente marcante é a cunhagem fora de centro. Isso ocorre quando o planchet não está perfeitamente alinhado no momento da prensagem. Parte do desenho aparece deslocada, deixando uma área lisa na borda da moeda. Desde que a data 2001 esteja visível, esse tipo de erro pode aumentar significativamente o valor da peça. O peso volta a ser crucial ao falar de planchetes incorretos. Algumas moedas raras foram cunhadas em discos metálicos destinados a outras denominações ou compostos por ligas diferentes. Quando isso acontece, o peso se afasta do padrão oficial de 7,55 gramas. Uma moeda pode pesar menos se o metal for mais leve ou mais se a liga for mais densa.
Às vezes, até a cor pode apresentar leve diferença. Esses erros de metal são conhecidos como off-metal e estão entre os mais raros e valiosos da numismática moderna. Há também casos de cunhagem fraca ou incompleta, quando a pressão aplicada pela prensa não foi suficiente. Partes do desenho, como linhas do fundo ou detalhes do retrato, podem parecer apagadas. Embora alguns desses casos sejam sutis, quando combinados com peso fora do padrão ou outros erros, tornam a moeda muito mais interessante. Relatos de descobertas mostram como essas peças podem surgir nos lugares mais comuns. Um colecionador brasileiro, ao revisar moedas guardadas por anos em um recipiente, decidiu pesar algumas por curiosidade. Uma moeda de 25 centavos de 2001 apresentou peso diferente dos 7,55 gramas esperados. Após análise profissional, confirmou-se tratar de um erro de Planchet. Esse exemplar foi posteriormente vendido por valor equivalente a mais de $27.890. Outro caso envolveu uma moeda com forte duplicação nas inscrições e excelente estado de conservação. Certificada por especialistas, ela foi negociada em uma venda privada internacional, alcançando valor próximo ao topo da faixa conhecida, chegando perto de $60.800. Esses resultados demonstram que moedas relativamente recentes podem atingir valores comparáveis aos de peças históricas muito mais antigas. O estado de conservação influencia diretamente no preço. Moedas que não circularam, mantendo o brilho original e detalhes nítidos, são muito mais valorizadas do que aquelas com desgaste intenso. A certificação profissional também é essencial, pois confirma a autenticidade, peso correto e identificação precisa do erro, oferecendo segurança para compradores e investidores. A raridade é o fator central. Embora milhões de moedas de 25 centavos de 2001 tenham sido produzidas, apenas uma fração mínima apresenta erros significativos. Essa escassez é o que impulsiona o valor. A maioria das moedas continua comum, mas a possibilidade de encontrar um exemplar diferente mantém o interesse de colecionadores atentos. Observar detalhes é o primeiro passo. Usar uma lupa ajuda a identificar duplicações ou falhas no desenho. No entanto, o passo mais importante é pesar a moeda com uma balança de precisão. Comparar o resultado com o padrão oficial de 7,55 gramas pode revelar se a peça é comum ou potencialmente rara. Moedas passam por incontáveis mãos, registrando silenciosamente a história econômica de um país. Algumas saem da casa da moeda com características únicas que as transformam em peças de grande valor histórico e financeiro. Mesmo uma moeda aparentemente simples, usada para pequenas compras no início dos anos 2000, pode carregar um erro raro que a torna extremamente valiosa. Muitos tesouros numismáticos ainda estão escondidos em gavetas, cofres domésticos e recipientes de moedas antigas. A combinação de história, metal, erro e preservação transforma pequenos discos de metal em objetos de fascínio internacional. A moeda brasileira de 25 centavos de 2001 é um exemplo claro de como o cotidiano pode esconder raridades inesperadas. Pesar, observar e preservar são atitudes fundamentais para qualquer pessoa interessada em descobrir possíveis tesouros. Uma simples verificação pode revelar que aquela moeda comum, guardada sem importância por anos, é na verdade um item raro, procurado por colecionadores ao redor do mundo. A moeda brasileira de 25 centavos de 2011 pertence à segunda família do real, uma série que começou a circular em 1998 e rapidamente se tornou parte do cotidiano em todo o país. Em 2011, o Brasil vivia um período de crescimento econômico, aumento do consumo interno e forte presença internacional. Milhões dessas moedas passaram de mão em feiras, ônibus, supermercados e pequenos comércios. À primeira vista, ela parece apenas mais uma peça comum do troco diário. No entanto, alguns exemplares com erros de cunhagem transformaram essa moeda simples em um item altamente valorizado por colecionadores, com valores estimados entre $22.650 e $48.750 quando apresentam características raras. O anverso da moeda traz a imagem de Manuel Deodoro da Fonseca, proclamador da República, símbolo de uma das maiores mudanças políticas da história brasileira. O reverso mostra o valor, 25 centavos, o ano de cunhagem e linhas curvas que remetem à bandeira nacional, reforçando o estilo visual moderno da série do real. A moeda é fabricada em aço revestido de bronze, o que lhe confere a tonalidade dourada facilmente reconhecida. Entre todos os detalhes técnicos dessa peça,
Um dos mais importantes para a numismática é o peso oficial de aproximadamente 7,55 gramas. Para o público em geral, isso pode parecer apenas um dado irrelevante, mas para colecionadores experientes, o peso é uma das primeiras verificações feitas ao analisar uma moeda. Uma diferença, mesmo pequena, pode indicar que algo incomum ocorreu durante a produção. A fabricação das moedas acontece na Casa da Moeda do Brasil, onde chapas metálicas são cortadas em pequenos discos chamados planchetes. Esses discos seguem para prensas de alta potência que estampam o desenho sob enorme pressão. Esse processo é repetido milhões de vezes com grande eficiência. Porém, em qualquer produção em larga escala, falhas ocasionais são inevitáveis. São justamente essas falhas que transformam moedas comuns em raridades valiosas. Um dos erros mais procurados é o cunho duplo. Ele ocorre quando o molde que grava o desenho recebe uma impressão duplicada de forma levemente desalinhada durante sua criação. O resultado aparece como letras, números ou detalhes com aspecto duplicado. Sob ampliação, inscrições como a data ou o valor facial podem parecer ter sombras ou contornos extras. Outro erro visualmente marcante é a cunhagem fora de centro. Isso acontece quando o planchet não está perfeitamente posicionado na hora do impacto da prensa. Parte do desenho fica deslocada, deixando uma área lisa em um dos lados. Se o ano 2011 continuar visível, a moeda se torna especialmente interessante para colecionadores. O peso volta a ser um fator decisivo quando falamos de planchetes incorretos. Algumas moedas raras foram cunhadas em discos metálicos destinados a outras denominações ou feitos com ligas diferentes da especificação oficial. Quando isso acontece, o peso foge do padrão de 7,55 gramas. A moeda pode ser mais leve ou mais pesada, e às vezes até apresentar variação sutil na cor ou no brilho. Esses erros de metal, conhecidos como off-metal, estão entre os mais raros da numismática moderna brasileira. Também existem moedas com detalhes fracos ou ausentes, resultado de pressão insuficiente durante a cunhagem. Partes do retrato, linhas do fundo ou números podem parecer apagados. Isoladamente, esses erros podem não chamar muita atenção, mas quando combinados com peso fora do padrão ou desalinhamento, tornam-se muito mais valiosos. Histórias de descoberta mostram como essas moedas podem aparecer em situações comuns. Há relatos de pessoas que decidiram revisar moedas guardadas por anos em potes ou cofres domésticos. Em um desses casos, um colecionador amador resolveu pesar suas moedas por curiosidade. Uma peça de 25 centavos de 2011 apresentou peso diferente dos 7,55 gramas esperados. Após análise especializada, confirmou-se que era um erro de planchet. Essa moeda acabou sendo negociada por valor equivalente a mais de $22.650. Em outro exemplo, uma moeda com duplicação forte nas inscrições e excelente estado de conservação foi certificada por especialistas e vendida em uma negociação privada internacional, alcançando um valor próximo ao topo da faixa conhecida, chegando perto de $48.750. Esses números mostram que moedas relativamente recentes também podem atingir preços comparáveis aos de peças muito mais antigas. O estado de conservação é um fator essencial na definição de valor. Moedas que nunca circularam, mantendo o brilho original e detalhes nítidos, são muito mais valorizadas. A certificação profissional também é fundamental, pois confirma a autenticidade, peso exato e identificação precisa do erro, oferecendo segurança ao comprador e aumentando a credibilidade no mercado. Outro aspecto importante é a raridade. Embora milhões de moedas de 25 centavos de 2011 tenham sido produzidas, apenas uma quantidade mínima apresenta erros significativos. Essa escassez, combinada com a demanda de colecionadores, é o que impulsiona os valores para níveis tão altos. Muitas dessas moedas podem ainda estar escondidas em circulação ou guardadas sem atenção. Não se trata de relíquias antigas, mas de peças modernas que passaram despercebidas no dia a dia. A maioria das pessoas nunca observa detalhes como alinhamento do desenho, nitidez das letras ou o peso exato. Por isso, examinar cuidadosamente essas moedas pode revelar surpresas. Uma lupa simples ajuda a identificar duplicações ou falhas de impressão. Já uma balança de precisão pode indicar se o peso se aproxima dos 7,55 gramas oficiais.
Qualquer diferença pode ser o primeiro sinal de que a moeda possui uma característica em comum. Moedas são pequenos objetos metálicos, mas carregam histórias, contextos históricos e, às vezes, erros que as tornam únicas. A moeda de 25 centavos de 2011 mostra como algo criado para ser comum pode se tornar raro por acaso. Entre milhões de unidades idênticas, algumas poucas escaparam do padrão e hoje representam descobertas valiosas para quem observa com atenção. A principal lição é simples: não subestime o troco. Moedas guardadas em gavetas, potes ou carteiras antigas podem esconder peças raras. Conferir detalhes, principalmente, verificar o peso comparando com o padrão oficial pode ser o primeiro passo para identificar um tesouro numismático inesperado.